14. Livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. Diz o seguinte: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som das palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembléia festiva, à igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam que a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Curva a tua cabeça nesse momento. Justo eterno Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor Jesus, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para meditar acerca da Tua palavra, acerca daquilo que o Senhor tem a falar à Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos que com muito temor o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor não venha permitir que venhamos sair daqui da mesma forma com a qual entramos. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, que ela encontre lugar, que ela encontre morada em nós. Se cremos que algo aqui pode mudar o nosso ser por completo, é a Tua palavra. Se cremos que algo aqui tem poder, é a Tua palavra, Deus, porque o Senhor vela para com ela, Senhor. Muito mais, Senhor, do que a ideia de que o Senhor é fiel a nós. Nós cremos que o Senhor é fiel à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Deus, a meditar, Senhor, acerca das Tuas Escrituras, Senhor, porque a palavra é maior, Senhor, do que o mensageiro, Deus, e a profecia é maior do que o profeta. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
O livro de Hebreus, ele é um livro bastante enigmático quando a gente vai meditar nele, quando a gente faz uma leitura corrida dele. Mas eu quero fazer uma leve introdução sobre o que é falado nesse texto. Esse texto ele faz uma alusão a um texto do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 19, ao qual Deus ele marca um encontro com o povo de Israel após sair da terra do Egito. 3 meses após a saída do povo da terra do Egito, Deus se encontra diante do monte Sinai, diante do monte que ao qual outros chamam Horebe. Você vai ver em outras versões, em outras passagens chamando de Horebe. E Deus ele faz um pedido para o povo. Deus decide se revelar ao povo. Porque antes, na terra do Egito, ele revelou o seu poder, a sua glória, e fez tremer a terra do Egito, fez tremer o povo, fez fazer com que o povo do Egito realmente entendesse que o Deus do povo hebreu era um Deus poderoso. Mas agora Deus resolve se revelar ao seu próprio povo, não mais ao Egito, mas ao seu próprio povo de uma forma característica. E ele marca um encontro com esse povo. Ele pede para que o povo se santifique por 3 dias, e ao 3º dia, ele iria se revelar ao seu povo. O tema desse mês, o qual o pastor ele tem batido na tecla, é justamente santidade. E a gente tem que entender que sem santidade é impossível agradar ao Senhor. Sem santidade é impossível ter um encontro com o Senhor. E é justamente por isso que ele pede para que o povo jejue, se santifique, limpe suas vestes, para se encontrar com ele diante do monte Sinai. E naquele momento, talvez o povo esperasse que Deus descesse de uma forma branda, de uma forma calma, naquele monte. Talvez o povo esperasse que Deus, descesse como um rei, um trono, uma forma calma, aquela glória, aquela luz. Mas o que é interessante é que Deus resolve descer de uma forma muito peculiar. Ele desce com nuvens densas, espessas, desce com vozes, trovões, relâmpagos. Ele desce de uma forma humanamente aterrorizante. E o povo, ele vê aquela cena e observa as ordenanças a qual foram dadas, que ninguém deveria tocar no monte. Porque quando o Senhor descesse no monte, todo o monte pegaria fogo. Todo o monte seria incendiado com o poder e com a glória de Deus. E o povo ficava ao pé do monte. E Deus ele resolveu falar diretamente com o povo. E ao ouvir aquela voz, o povo temeu. E o livro de Hebreus ele é até mais enfático do que o livro de Êxodo. Ele diz até que o próprio Moisés temeu ao contemplar o poder, a majestade e a glória que havia naquele monte. Mas o povo pede para Moisés para que Deus fale apenas com ele, e ele reproduza as ordens ao povo. O povo terceiriza por causa do medo, terceiriza a relação com Deus. Pede: olha Moisés, pede para que Deus fale contigo e você conosco, porque essa ligação direta aí está deixando o povo completamente aterrorizado. E naquele momento Deus ele fala apenas com Moisés por causa do pedido do povo. Mas eu quero que você contemple que a santidade de Deus e a majestade de Deus manifestada naquele monte impedia até que os animais se aproximassem dele. Deus ele em seu poder e em sua glória ele não admite a iniquidade. E quando Adão pecou, e quando o homem caiu, você vai ver que tem uma maldição sobre a serpente, existe uma maldição sobre a mulher, existe uma sentença sobre o homem, que viveria do suor do seu trabalho, mas também que maldita seja a terra
por tua causa. Existia uma sentença sobre a terra. E a terra a qual Deus se aproxima precisa ser uma terra santa. Quando Deus chega no lugar, Ele santifica o lugar. Ele não admite iniquidade. Às vezes a gente não tem noção da santidade do Senhor. Mas vocês imaginam seres celestiais, querubins, 4 seres viventes, os anciãos dizendo que Ele é santo, santo, santo. Sabe, você tem que entender que os anjos são santos. Os 24 anciãos, os querubins, eles são santos. Mas o nível de pureza, de separação de Deus é tão grande, que eles olham para Ele e ao contemplar dizem que Ele é 3 vezes santo. Eles que são santos, quem dirá nós, pecadores. Mas no livro de Hebreus ele vem trazer um contexto de uma aliança nova para nós. Por quê? Porque a revelação de Deus foi uma revelação progressiva. Deus a princípio cria Adão, cria o homem, mas Ele não revela a lei naquele momento. E de Adão até o Monte Sinai não havia lei promulgada sobre o povo. Não havia. E é por isso que naquele tempo o nível de critério de Deus para com o povo era um. Mas quando chegou a lei, através no Monte Sinai, através daquela revelação que é para nós ministrada no livro de Levítico, quando aquela lei entrou, houve a plena noção do que é o pecado. Agora o homem não poderia ter mais a desculpa de dizer: eu não sei mais o que é certo e o que é errado. Porque Deus mostrou a sua vontade e revelou no livro de Levítico cada passo que o homem deveria seguir. Onde foi que o homem se perdeu em toda essa jornada? Foi acreditar que ele seria capaz de cumprir toda a lei. Esse foi o erro. O povo hebreu, por muitos anos, pensou que era capaz de cumprir cada um dos requisitos que Deus estabeleceu. E se orgulhavam disso. Olha, nós somos o povo escolhido. Nós somos, sabe, os bambambãs. Dentre todos os povos, Ele escolheu a nós. Nós somos diferentes. Sabe, nós somos especiais. Mas essa não era a finalidade da lei. A finalidade da lei era mostrar o quanto o homem carecia de um redentor. A finalidade da lei era mostrar o quanto o homem ele era incapaz de cumpri-la e por causa disso deveria buscar uma redenção completa. E não se orgulhar acreditando que seria capaz de cumpri-la. E se você vê, isso se seguiu, e essa foi a ruína do povo. A soberba, a prepotência de acreditar que porque foi o povo escolhido, isso os tornava puros, santos e perfeitos diante de Deus. E se você prestar atenção nas escrituras, isso vai até a época de Cristo. Os fariseus então, saduceus, acreditavam com plena veemência de que eram perfeitos, santos, sabe, cumpridores da lei, aqueles que defendiam de todo jeito: nós cumprimos. E na verdade não só cumprimos, mas como ainda fazemos ainda mais do que ela nos pede. E Jesus chega justamente para quebrar esse paradigma, quebrar essa mentalidade, sabe,
soberba, esse orgulho dos fariseus, revelando que o homem ele era incapaz de cumprir a lei, incapaz de viver regra por regra, porque aquele que vacilasse em uma delas, seria réu de todas, porque Deus não admite iniquidade. E o livro de Hebreus vem falar sobre um novo concerto, uma nova aliança de Deus com os homens. Cristo, quando veio, Ele é o centro da história, sabe? Ele é o centro, tudo no Antigo Testamento aponta para Ele, tudo do Novo aponta para Ele. O centro da história é Jesus. Cada cordeiro morto na antiga aliança apontava para Cristo. A serpente erguida no deserto de bronze apontava para Cristo. Tudo que vem para curar, sarar, redimir o povo, vem através de Cristo. Deus não se satisfazia com sangue de cordeiros, de animais, ainda que sua lã fosse branca, ainda que fosse perfeitinho, isso não era capaz de satisfazer a Deus. O que o povo não entendia é que aquilo apontava para algo maior que haveria de vir. O povo não entendia isso e se orgulhava em rituais e rituais e rituais e rituais. Mas esses rituais não poderiam purificar a consciência do homem. Só limpava o exterior. A única coisa que esses rituais com cordeiros sacrificados faziam era impedir que a ira de Deus fosse despejada para cima do povo. Não tornava eles melhores, não tornava eles mais avançados ou mais perfeitos que outros povos, só impedia que eles fossem consumidos. E eles não entendiam isso. A gente costuma bater muito na tecla no discipulado, falando sobre o Espírito Santo, e no final, nas aulas do Fundamentos, falando sobre a virtude que há e o privilégio que há para nós, da nova aliança, por recebermos o Espírito Santo. O povo não tinha isso na antiga aliança. A redenção que veio na antiga aliança era para limpar o exterior, e por causa disso, o nível de critério para a antiga aliança era um. E as pessoas, elas não entendem isso. Muitas vezes olham para o Antigo Testamento e pensam: nossa, Deus é tão duro no Antigo Testamento, mas Deus é tão bonzinho no Novo. Deus é tão fofinho, tão amável, sabe, no Novo. Parece até que são deuses diferentes. Existe um Deus carrasco, vil, cruel na antiga aliança, e existe um Deus bonzinho, sabe, fofinho na nova aliança. Como se não fosse o mesmo Deus. Mas quando você estuda a fundo, você percebe que existe uma diferença nessa revelação progressiva de Deus com a humanidade. Quando o povo não tinha lei, para esses, o critério era um. A lei entrou no homem, na humanidade. A lei foi revelada, Deus revelou a lei ao povo. O livro de Romanos vai dizer que com o conhecimento da lei veio a morte. Muita gente lê isso e não consegue entender. Mas o fato de conhecer a lei, de você saber justamente onde está errando, é para que você olhe tenha noção na sua consciência do quão mal você é, do quão incapaz de ser perfeito você é. E com isso entrou a morte, a consciência, a noção de morte na humanidade. Mas aí Cristo veio,
E Ele, através do seu sacrifício, o livro de Hebreus vai falar justamente sobre isso, sobre um ambiente espiritual perfeito que não está aqui na terra, sobre um templo que existe no céu, um templo perfeito que existe no céu, ao qual Cristo entrou para se oferecer e ser o sumo sacerdote de uma nova aliança para nós. Não é um templo feito por mãos humanas, porque Moisés, quando subiu o monte, ele recebeu a instrução da parte de Deus para construir o tabernáculo, e ele recebeu a instrução: ora, faz conforme tudo aquilo que você viu no monte. E a questão é, o que foi que Moisés viu no monte? Moisés pôde contemplar o molde perfeito, o templo perfeito que está nos céus, e reproduzir uma réplica humana que é a sombra daquilo que é perfeito, que é completo. E ele, Cristo, acessou esse ambiente perfeito. E agora o homem não precisa mais sacrificar anualmente para purificar simplesmente o exterior, mas Deus, o Deus que não habita em templos construídos por mãos humanas, esse Deus construiu um novo templo, um novo lugar para adoração. Ele escolheu a mim e a você para isso. Ele escolheu a nós. Mas, porém, todavia, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós hoje temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. O privilégio. Jesus olha para João Batista e diz: de nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Nascido de mulher, ninguém é maior do que ele. Você pode contemplar isso? Nem Moisés, que subiu no monte, é maior do que João Batista. Jesus olha para João Batista e diz isso. Só que em seguida ele diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe do que ele está falando? Olha, quando o meu reino vier e o privilégio da redenção e de se ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós vier para cada um, daquele que entrar no reino, até o menor vai ser mais privilegiado que Moisés, que Elias, que João Batista. Até o menor no reino dos céus será maior do que João Batista. Muita gente lê essa passagem e não entende o que Cristo quer dizer, mas quer dizer justamente isso. Existe um privilégio para aqueles que vivem na nova aliança, mas também a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Os sacrifícios na antiga aliança, eles purificavam o exterior, e por causa disso só impediam que Deus consumisse o povo em sua ira, em sua santa e justa ira. Mas hoje, quando você recebe o Senhor dentro do seu coração, quando você abre o seu coração para contemplar a maravilhosa graça de Deus e
tudo aquilo que vem do seu reino, na sua justiça, tudo aquilo, todo o privilégio, sabe? O privilégio de você estar, sabe, indeciso sobre alguma coisa e o Espírito Santo tocar no teu coração e dizer: filhinho, não vai por esse caminho. Esse privilégio de você, sabe, querer errar contra Deus e o Espírito Santo bater forte no teu coração e dizer: filho, não faz isso. Filho, obedece tua mãe, obedece o teu pai. Filho, não fura fila. Filho, não faz isso, não faz aquilo. Cumpre a minha vontade. Esse privilégio somente nós da nova aliança temos, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas Ele é santo. Ele é santo. Muita gente não entende a profundidade disso, mas na revelação progressiva de Deus, antes o povo não tinha lei, era um critério, a lei entrou, mas não era capaz de purificar a consciência do homem. Então o homem era punido por aquilo que ele fazia. Se o homem era pego em adultério, era apedrejado. Mas quando Jesus chega e estabelece um novo concerto, estabelece uma nova aliança com o seu povo, agora não só as atitudes estão sendo avaliadas, mas a intenção no coração está sendo avaliada. Antes, se você era pego em adultério, você era apedrejado. Hoje existe uma punição, um pecado característico, sem necessariamente você precisar cometer o ato. Aquele que em seu coração olhar para uma mulher e a cobiçar, esse já cometeu adultério. E eu pergunto a vocês: a régua diminuiu ou subiu? O nível de cobrança diminuiu ou aumentou? Aumentou. Porque no nível do privilégio é o nível da cobrança. E a igreja vive hoje, em grande parte, como se essa realidade não existisse. Como se Deus estivesse avaliando apenas os atos. Como se Deus estivesse apenas avaliando o que tu faz ou deixa de fazer. Você pode muito bem estar neste lugar essa noite e não estar com seu coração aqui. Você pode muito bem erguer as mãos, dar glória a Deus, e em seu coração você não está glorificando ao Senhor. Você pode muito bem até chegar aqui, pregar a palavra e estar distante de Deus. A igreja hoje precisa desenvolver o temor, porque na verdade nós não chegamos diante do monte, sabe? E ficamos aos pés do monte. Agora nós acessamos o monte do Senhor. Acessamos a presença, nós acessamos o lugar santo, nós acessamos as regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós agora podemos invocar o nome do Senhor no nosso lar e o Senhor se fazer presente. Nós podemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós podemos impor as mãos e os demônios baterem em retirada. Nós podemos e recebemos essa autoridade através do Espírito Santo. Mas Deus precisa estar e habitar. Ele gosta, Ele prefere habitar em lugar de santidade. E o livro de Hebreus, ele é enfático. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, e ainda com lágrimas nos olhos tentou se arrepender, fazer toda aquela encenação, mas o seu coração não estava verdadeiramente arrependido, e por isso o direito de primogenitura foi para Jacó. E muitas vezes nós vendemos nosso direito, nós
buscamos ao Senhor apenas, para obter coisas, obter privilégios. Buscamos ao Senhor e o vendemos a presença de Deus por prato de lentilha. Vendemos as promessas, vendemos tudo para satisfazer desejos carnais e limitados. Nós entregamos o que é de mais precioso que Cristo nos deu e que por isso elevou o nível de cobrança. Ele entregou isso para nós e muitas vezes nós desprezamos, como Esaú. E muitas vezes, com lágrimas nos olhos, o falso arrependimento não é suficiente, porque arrependimento genuíno inclui mudança de postura, mudança de atos, mudança de mente, mudança. É mais do que um momento, é além, é mais do que lágrimas, é mais do que um momento de rendição, é mais do que um momento de choro, é mais do que um momento de sentimentalismo, é uma entrega verdadeira. E Deus tem buscado esses que querem, que desejam uma entrega verdadeira. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem adentrará nos seus tabernáculos? Aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro. E Jesus ainda é enfático quando diz: bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Eu não estou te pedindo para que você seja perfeito. Você não vai ser, eu não serei. Nós continuamos incapazes por nossa própria força de sermos perfeitos. Mas existe alguém perfeito que quer habitar em nós, que deseja uma comunhão conosco, assim como foi no Éden. Assim como foi antes do pecado entrar no mundo. Jesus veio entregar isso a nós. Jesus veio revelar isso a nós. Você e eu não somos perfeitos, mas temos a capacidade agora, através do poder e da força do Espírito Santo, de dizer: não, pecado, você não vai me dominar. Pecado, você não tem lugar aqui. Pecado, você não vai coordenar a minha postura, a minha conduta dia após dia. Você não vai guiar os meus pensamentos. Você hoje pode dizer não para o pecado e sim para Deus. Na antiga aliança não, mas hoje você pode dizer: hoje eu não vou entristecer o Espírito Santo. Hoje eu não vou arrancar lágrimas dele. Hoje eu vou orgulhá-lo, como um filho que deseja orgulhar o pai, como um filho que deseja se aproximar do pai. E não tem como se aproximar de um Deus santo sem santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Antes Deus estremeceu o monte com fogo, com trovões, com relâmpago, mas haverá um dia que o firmamento da terra será estremecido, o fogo descerá sobre a terra, juízo descerá sobre a terra, e aqueles que estiverem de mãos limpas e coração puro, esses verão ao Senhor, esses olharão para Ele com orgulho e dirão: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Ele prometeu que rasgará o céu de extremidade a extremidade, e aqueles que estão no mundo, aqueles que estão vivendo em pecado dissolutamente, eles irão contemplar ao Senhor e dirão: por quê que os montes caiam sobre nós? Esconde-nos da face daquele que vem. Mas nós
o povo que decidiu dizer não ao pecado e sim para Cristo, nós o receberemos de braços abertos, nós o contemplaremos de face a face, porque por enquanto nós contemplamos apenas em parte, mas haverá um dia que nós olharemos e contemplaremos, entenderemos e diremos: valeu a pena, valeu a pena cada dor, valeu a pena cada não, Senhor. Valeu a pena valorizar a primogenitura ao invés do prato de lentilha. Valeu a pena, Senhor, olhar para Ti e não olhar para esse mundo. Valeu a pena cada hora investida de oração. Valeu a pena cada preço pago e cada escolha, cada dor em servir o Teu Evangelho. Valeu a pena. Valeu a pena o privilégio de ter a Tua presença dia após dia, me guiando, me levando mais além, e ainda nos piores dias dizendo: eu vou e te faço de novo, eu te quebro e te refaço, eu te quebro e promovo uma nova vida, uma nova história, porque na verdade nunca foi sobre nossa força, nunca foi sobre nosso poder, mas é através do poder do Espírito Santo. Não, você não precisa confiar em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem e põe sua confiança na força do seu braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor, que põe no Senhor a sua confiança. Você pode olhar para si mesmo e dizer: eu sou incapaz, eu não vou vencer, eu não vou dizer não ao pecado, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo ser mais forte do que ele. Pelo poder do Espírito Santo, eu quero te dizer que Cristo já te deu a autoridade para vencer todas as coisas da terra que vier do reino espiritual. Tudo já te foi entregue, porque até o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você no reino dos céus tem um privilégio maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que João Batista, maior do que qualquer um. Você pode acessar o Santo dos Santos do Senhor, e não tenha vergonha de chegar diante dele, porque ele disse no livro de Hebreus: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. O Senhor tem graça para minha e para a tua vida, e essa graça se renova a cada dia, a cada dia. A cada dia o Senhor faz nova todas as coisas. Amém. Fica de pé. Curva tua cabeça.